Ok, já está. Ok, já temos aqui a sessão. Se alguém precisar de ver alguma coisa. De resto, vou ajudar aqui o Baré e vamos lá iniciar. Parece que quando você vê talvez não possa chamar aqui, porque ele vai dizer assim, quando você vê o computador, ele vai dizer, será que alguém se toca aqui? Deixa eu não começar a se tocar. Sem o risco. Ou não, ele não se toca aqui. Super lixo para você. Depois a gente põe uma Você não é da turma 2? Mas você é da P1? Mas você vai já P2, não se. Ah, ok. Nada, nada. Tem que saber o texto mesmo, já não me lembro do texto. Tem que saber o texto do texto. Ah, pronto. Já temos uma semana e não se falar. Copo cheio? Posso, claro. Este último que estive a fazer na aula, posso. Vai lá, por favor. Não, obrigado. Pois não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ora, o Gonçalo já tem aqui uma dúvida, esquinha. Então partilha o seu ecrã, pá. Ainda não está no Zoom. Ah, ok. Abra mesmo lá para trás. Deixa ficar aberta para trás. O que é preciso? É o que acontece aqui no estudo da PSN, ok? Ora, eu ainda não estou a ver o seu ecrã, pá. Ah, já estou a ver, ok. Então, Gonçalo, diga lá qual é o stress. Ou se calhar antes disso, deixa-me só entrar aqui com o tablet, porque depois damos mais jeito para riscar. Só mais um minutinho. Se eu entrar aqui é mais fácil. Ok, agora sim, já estou. Diga lá. Ok, depois de usar os args e depois fazer aquele vars que está aqui. Ups. Depois, agora volto lá para trás. Onde é que está? Estava a tentar desenhar, mas não consigo desenhar em cima do seu ecrã. Não sei porquê. Depois de você ter aqui os args na linha 15, você agora tem que definir, das duas uma, ou define a variável maximum number, que foi o que eu fiz na aula teórica. Eu disse maximum number igual a args, abrir parênteses retos. Não, mas tem que fazer isso depois. Pois, porque se o maximum number vai ser igual ao args, primeiro tem que... Exatamente. Não, depois ainda, porque o args está abaixo. Ora, veja onde é que está o args, no 17. Pois aí também não. Aí já pode ser, já respiro. Maximum number igual a args. E agora, isto é um dicionário. Para aceder às chaves do dicionário, eu vou dar um crash course de dicionários e depois já voltamos assim, está bem? Portanto, dicionários em Python, como é que a coisa funciona? Ora, eu vou criar aqui uma consola Python interativa e eu já vos disse que o dicionário, vou chamar D à minha variável dicionário, é igual a abrir e fechar parênteses retos. Portanto, isto aqui é um dicionário vazio. Por exemplo, se eu fizer assim, type D, ele diz-me que isto é uma classe dicionário. Então, como é que funciona um dicionário? Eu posso, ao inicializar, dizer logo que coisas é que ele vai ter. O dicionário é um mapa, ou seja, você tem o que se chama uma chave e um valor. É um conjunto de chaves e valores. Por exemplo, vou fazer um dicionário para me descrever a mim próprio. Nome, Miguel. Miguel. Depois, portanto, o nome é a chave, Miguel é o valor. Neste caso, o valor é uma string, mas podia ser outra coisa. Por exemplo, idade. 25. É um número, ok? Se eu fizer o print do meu dicionário, D, ele diz que há uma chave chamada nome, com o valor Miguel, e uma chave chamada idade, com o valor 25. Depois ainda pode pôr outra coisa qualquer, do género. Ainda pode dizer assim, D, acrescentar ao dicionário, é assim, D, abrir parênteses retos, e depois pôr mais o nome de outra chave que não existe, por exemplo, o C, unidade curricular, igual a PSR. E agora se eu fizer o print do meu D,
eu já tenho 3 chaves e 3 valores associados a cada uma dessas chaves. Se você quiser ler do dicionário e não escrever, é só fazer D. Olha, qual é o nome da pessoa que está neste dicionário? Desculpa, falta-me aqui isto. Qual é o nome? É o Miguel. E qual é a idade? É 25. Okay? Portanto, o que acontece quando nós criamos uma lista de argumentos aqui, quando nós aqui criamos uma lista de argumentos e fazemos args igual a vars, não sei o quê, é que este args vai ser um dicionário. Quais são as chaves do dicionário? O nome dos argumentos. Quais são os valores? O valor de cada um desses argumentos. Por exemplo, eu vou só correr o meu código até aqui. Quer dizer que vou fazer aqui um exit. E vou fazer aqui um print do args. Print do args. Okay? Neste momento, se eu correr o código assim, e não puser um parênteses a mais, o que vai acontecer é que ele diz assim, olha, tens que mudar o maximum number. E eu tenho que escrever aqui, menos maximum number, 44. E ele criou então um dicionário com a chave maximum number e o valor 44. Mas eu posso ter outros argumentos, por exemplo, um argumento que é muito usado é um argumento chamado verbose. É quando nós queremos que um código escreva coisas para o terminal ou não. Portanto, eu vou pôr aqui o... Aqui já estou a complicar. Deixa-me pôr aqui o other number. Se eu puser o verbose, já tenho que explicar outra coisa. Other number. Vamos dizer que nós precisamos de outro número qualquer. Então, eu agora se corresse isto, ele ia-me dizer, olha, tens que dizer qual é o outro número. E eu ponho aqui menos, other number. E ponho aqui o 17. E neste momento o meu dicionário já tem 2 chaves e 2 valores. Okay? Portanto, agora a sua pergunta. Repara que o que eu estou aqui a fazer nesta linha 22 é criar uma nova variável chamada maximum number que vai ter o valor da chave maximum number do dicionário args. Certo? Só que isto é um bocado... Eu não costumo fazer assim. Porquê? Porque, repare, eu vou fazer este código assim. A igual a 7. B igual a A. C igual a B. Isto é um bocado estranho este código, não é? Porque eu estou a usar uma variável B, que é ali uma intermédia, mas me valia dizer logo C igual a A. Portanto, a utilização desta variável maximum number, para mim, soa-me sempre a este A igual a B, B igual a A, C igual a B. Porque eu estou a criar uma variável sem necessidade nenhuma, porque já existe uma dentro do dicionário. Portanto, o que eu faço, tipicamente, no seu caso estava a dar bronca porque você não fez nada disto, você tinha isto assim. No meu caso, funcionou porque eu criei uma nova variável que depois fui usar. O que eu acho que deve ser feito é não criar uma nova variável e usar diretamente a variável que está dentro do args, para não criar uma nova. Ok? E assim a coisa também funciona. Pronto, isto é o que eu recomendo que se faça. E já está respondida a sua pergunta, não está? Depois, pedi para partilhar, mas afinal depois... E depois, como é que contornamos esse fato de não utilizar para... Neste momento, está a tentar correr o código, a dizer qual é o pronto, mas certo. Se não colocar, a coisa estraga. Não necessariamente, tipicamente, se você, por exemplo, este other number, vamos dizer que ele é opcional, é isso que você está a dizer, não é? Ok, este other number é opcional, false, fixe. Então agora eu posso correr isto, e se correr isto até 3, vou pôr até, portanto eu vou tirar o other number e vou pôr isto só até 7, por exemplo, para os prints não serem muitos, ele vai pôr ali other number igual a none. Okay? Portanto, none é um valor especial do Python, que quer dizer nada, ou seja, quando uma variável não é iniciada, ela vale nada. Então, mas se tivesse agora o other number no seu ciclo for, isto não ia funcionar. Eu podia dizer assim, print other number, printing other number igual a other number. E aqui tinha que ser args other number, não é? Pronto, na verdade o que ele vai imprimir é um none. Ele vai dizer ali other number igual a none, porque é o valor do other number.
De qualquer maneira, você podia dizer assim, que se calhar a sua pergunta ia mais neste sentido. Mas se aquele for não, none, não faz sentido eu estar a imprimir. Você diz assim, if se calhar melhor assim, is none. Aliás, você quer imprimir se ele is, if not, is none. Agora, eu nunca percebi muito bem se devo fazer if not, is none, ou if, is not none. Eu acho que assim não dá. Eu sempre fiz uma nota no início. Eu também faço sempre nota no início, é melhor. Mas por acaso, nestes dois casos, aqui está a funcionar das duas maneiras. Nada, está resolvido. Já agora mais uma coisa em relação às variáveis dos argumentos. Aqui nós estamos a usar inteiros, mas podíamos usar outro tipo de variáveis. Podíamos usar, por exemplo, uma string. Por exemplo, vamos dizer que eu quero dizer aqui... vamos dizer que eu escrevo sempre um prefixo antes de fazer os prints. Prefixo. E o tipo disto é um STR. Okay? E outro caso. Vamos dizer que ele não é requerido. E se ele não for requerido, eu quero que, por defeito, ele tenha o valor default prefix. Ok? Portanto, aqui mais um caso, ligeiramente diferente daquele que o Tiago falou, que é, ok, eu tenho uma variável, mas se eu não ela é opcional, portanto, se eu não a inicializar, ela não vai ser none, vai ter um valor especial, que é o default prefix. Portanto, o que é que eu faço agora, por exemplo, com o prefixo? Eu dizia aqui, args default prefix mais. Ok? Isto é texto, obviamente. Que é o nome da chave que eu quero ir buscar ao dicionário. Portanto, se eu pegar isto assim, qual foi o stress do gajo? Deixa-me ver. Sim, é só prefixo, exatamente. O nome da chave é... O valor é que era default prefix, a chave é prefixo. Ok? Portanto, neste caso ele disse ali, default prefix, testing na deca. Se eu disser, corre isto com o meu prefixo, e agora talvez tenha que ser assim, vou dizer uma coisa importante. Ele não gostou do prefixo. Estranho. Eram dois passos no prefixo. Pois, tem razão. E ele agora disse ali, vou dizer uma coisa importante, blá. Okay? Portanto, já está o prefixo. Ou seja, no máximo nós podemos colocar o default, que é o valor 100. Sim, e se não dissermos nada fica 100. Sim, é tipicamente o que se faz. Exatamente. Mais coisas, que este arco parse tem muitos truques. Next trick é, eu estou farto de escrever menos maximum number. Isto é muito texto. Portanto, dá para fazer atalhos. Se vocês puserem aqui, tipicamente, os atalhos começam só com menos, por isso é que eu há bocado me estava a esquecer de pôr só um menos e não dois. Os atalhos, tipicamente, eu faço os atalhos com, isto é convenção minha, não é obrigatório, com os acrónimos daquilo. Portanto, eu faço menos MN, eu acho que é menos MN, não sei se escrevo menos MN, acho que é só assim, MN. Não? Será menos MN, talvez. Deixa eu ver. Isso. Portanto, se eu aqui fizer agora, em vez de menos maximum number, se eu fizer menos MN, é um atalho. E já escuso escrever 30 coisas. O arco parse é porreiro, porque eu posso fazer sempre o menos L, e ele diz-me, olha, se quiseres usar o maximum number, ou escreves maximum number, menos maximum number, e o número máximo, ou escreves menos MN e o número máximo. Se quiseres L, escreves menos H ou menos L. Se quiseres menos other number, escreves o other number e por aí fora. Só falta mais um truque aqui em relação aos argumentos de entrada, que é, há variáveis que eu quero usar, e por isso é que há bocado não fui para aquela do variables, que na verdade não são variáveis numéricas, são variáveis que eu quero que sejam verdadeiras ou falsas. E não faz muito sentido. Por exemplo, vamos dizer que há uma variável que se chama variables, e vai ser menos variables, e eu que vou usar para imprimir para o ecrã. Portanto, não faz muito sentido eu dizer menos variables true, quando quero imprimir, ou menos variables false, quando não quero imprimir. É uma grande seca. Mais vale dizer menos variables se quiser imprimir, e nada se não quiser. Portanto, é uma variável que, quando lá está, guarda o estado da variável verdadeira, quando não está, guarda falso. Como é que se faz isso? Faz-se
deste género, menos verbose. Vou pôr o atalho menos V para ser mais rápido. O tipo da variável é booleana. E depois aqui não tem default, não tem não sei quantos, tem uma coisa chamada action igual a store true. Acho que é assim. Não tenho a certeza se é assim que se escreve. Já vou ver. Então, se eu agora correr isto com o menos verbose, não é store true. Deixa-me ver como é que se escreve. Arg parse Python store true. Store true. É assim, ok. Store true. Neste caso, acho que ele não gosta do type. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Portanto, este verbose, como eu disse, como eu corri isto com menos verbose, o verbose está com o valor true. Estão a ver ali? Se eu correr isto sem o menos verbose, assim, o verbose fica com o valor false. Portanto, isto é uma boa forma de nós dizermos uma flag para dentro do programa. Esta flag, por exemplo, verbose, podia ser usada para escrever ou não um string. Agora veja lá se está a funcionar o microfone. Tá? Estava eu a dizer que se quer agora usar esta variável verbose para ver se para ver se é de imprimir ou não, posso fazer qualquer coisa do género. If args verbose ops, undo. Ok? E só me falta mais este, qualquer coisa deste género. Portanto, isto agora já é um código. Se eu quiser que ele diga coisas, ele diz. Se eu não quiser, ele não diz nada. Por exemplo, se eu disser assim, sem o verbose, ele só diz o analyzing number não sei o quê, que provavelmente foi o que eu me esqueci de... só escreveu este print. Se eu puser aqui o menos verbose, ele já é verborreico, já diz muitas coisas. Pronto. Já estou aqui a falar há não sei quanto tempo, vou-me calar. Já ficaram com umas dicas do arg parse. Quem tiver dúvidas nos exercícios, diga-me. Não dá mais gente para trabalhar, Bruno? Deixa eu ver, vou procurar aqui. Ora.
Então, aqui dentro da teórica, exercício 3, não é isto? Parte 2, depois ter lá dentro. Ora, veja lá. Deve estar. Então, não percebeu o quê? O objetivo para que é que se tem? Então, o objetivo é, vamos fazer um código. Para lhe dar um exemplo. Vou tentar responder com um exemplo, ok? Então, eu aqui vou criar a minha P1. Depois, vou só copiar aqui o código, só para não ter que andar a fazer outra vez as coisas todas. Ok? Main. Então, nós vamos fazer uma função, um script, portanto, um pedaço de código, que é tão simples quanto isso. Ele vai receber, ele vai somar coisas. Portanto, então, eu vou fazer assim. Print parcela 1 igual a mais strp1. Parcela 2 mais strp2. E finalmente, print soma é igual a mais str total. Então, este programa, o que é que vai ter? Vai ter uma variável chamada P1 igual a 3, uma variável chamada P4 igual a 6, e finalmente vai calcular o total do P1 mais o P2. Isto era P4, não P2. Ok? Faz sentido? Portanto, calcula duas parcelas e uma soma. Se eu correr este código, ele está à procura do myFunctions, eu não preciso de nada. Ok, ele precisa agora do maximum number, eu vou comentar isto. Ok, se eu correr este código, ele dá isto. Até aqui tudo bem, nada de especial. Então, e se eu agora quiser mudar este código para não somar o 3 e o 6, mas somar o 4 e o 5, por exemplo? Nós temos que vir aqui e mudar. E depois corremos. Até aqui tudo bem. Mas repare que este código é muito simples e foi feito por mim e sou eu que o estou a mudar. Se for outra pessoa que não tem nada a ver com o que eu estou a fazer e que não esteja familiar com o meu código e o código não esteja assim tão simples, não faz sentido nenhum a pessoa ter que mudar coisas dentro do código e depois executar o código. Portanto, ter que mexer no código são só programadores. Mas os utilizadores querem usar os scripts. Portanto, muitas vezes é interessante nós podermos chamar o script, neste caso chama main, mas podendo especificar quais são as parcelas que vamos somar. Então, para isso é que precisamos do argparser. Para isso é só um exemplo, não é? Portanto, nós aqui vamos definir a parcela 1, que é o primeiro argumento. Parcela 1. Tem que ser pegado. Isto vai ser do tipo int, não sei o que mais. Eu vou tirar a parte do help, neste momento não nos interessa muito fazer aqui o help. Espera, assistir. Eu acrescentei um
uma parcela 1, que é uma nova variável, e acrescentei uma parcela 2. Okay? Diz aqui require true para ambas, quer dizer que eu tenho mesmo de especificar. Mas vamos usar o que o Tiago disse, que é, elas não vão ser requeridas, as duas. O que vai, não, undo, deixa-me só fazer aqui assim, é default igual a 1. Portanto, se nós não dissermos nada, ou seja, elas não são obrigatórias de colocar, mas se não dissermos nada, vai ser aquilo que temos agora, que é a P1 vale 5 e a P2 vale 4. Aqui tudo bem, não é? Portanto, se eu agora ainda não posso correr o código, porquê? Porque agora não posso ter aqui esta definição de variáveis que vou sublinhar, tenho é que ir buscar o valor das variáveis. Então vou fazer assim, args do parcela 1. E aqui vou fazer args do parcela 2. Faz sentido até agora? Ok. Então, deixa-me só pôr aqui o parcela uma palavra conhecida, senão o gajo está-me sempre a sublinhar e eu fico maluco. Ok, so far so good. Então, se eu correr este código mais uma vez, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, não dizendo eu nada, ele vai somar 5 mais 4 e devia dar 9, mas houve aqui um stress qualquer, deixa-me lá ver. P1, P2, aqui tem que se chamar parcela 2, não pode ter o mesmo nome, obviamente. Então, o parcela 1 é 5, o parcela 2 é 4 e a soma é 9. Agora sim vamos usar a tal funcionalidade de eu querer mexer nas coisas. Portanto, eu posso dizer agora assim, menos parcela 2, 7. E agora já estou a somar 5 com 7 está 12. Okay? Portanto, isto é um exemplo simples para lhe responder da seguinte forma. O argparse serve para você poder customizar a forma como o seu script, o código que escreveu dentro do fecheiro, vai ser executado. Com várias coisas, neste caso é mudando o valor das parcelas, mas no exemplo que eu dei há bocado é imprimindo ou não as coisas para o terminal. Okay? Faz sentido? Ok. Diga, Tiago. Qual é a melhor prática para fazer desenvolvimento de uma função? É mandar a variável como argumento da função? A resposta é simples. A melhor prática para fazer verboso dentro da função acho que é não fazer verboso. Eu acho que as funções não devem fazer. Tipicamente, aliás, repara o que é que eu fiz há bocado. Eu há bocado, aqui não dá jeito porque elas já estavam separadas. Deixa-me ir buscar a versão não separada. Eu nunca imprimi aqui dentro. Eu fui buscar resultados e depois em função dos resultados é que imprimia. Claro que há funções muito hardcore que é muito chato, nós estamos a mandar tudo cá para fora para depois imprimir. Portanto, há prints dentro de funções, claro que sim, quando elas são muito complexas. Há funções de 300, 400, 500 linhas de código. E aí há prints lá dentro. Nessa altura o que eu faço é exatamente criar uma variável do género verbose, ou verbose ou debug, ou seja, eu assumo que só quero imprimir dentro das funções em modo debug. E crio uma variável debug para elas imprimirem. Tipicamente até faço assim. Por exemplo, vou voltar aqui ao exemplo, como é que você se chama? Nuno, o exemplo do Nuno. Então, aqui nas parcelas, vamos dizer que eu quero criar uma função aqui, para fazer a soma. Def, soma, P1, P2, return, P1 mais P2, se bem que isto não é um bom exemplo, porque, ora, delete aqui, paste, soma igual, total igual a... Ok? Aqui, e agora print, eu calculei o total cá dentro. Pronto, uma função chata que está sempre a dizer coisas. O return, ok, thanks. Já está. Ele também estava muito colorido. Então, se eu correr isto... não, primeiro preciso agora de, em vez de calcular aqui o total, preciso chamar a soma. Soma, P1, P2, total igual a... Ok, já estou a usar a função. Se eu agora correr isto assim, ele está sempre a dizer, eu calculei o total cá dentro. Está a chatear-me, não é? Porque se eu tenho uma função, eu queria que a função fizesse as coisas sem me chatear. Portanto, tipicamente, o que muitas vezes, eu próprio faço muitas vezes, vamos comentar. E depois começa a levantar, vamos descomentar. E anda assim nisto. Ou então, o que se pode fazer é usar um argumento da função para fazer o verbose. O debug, também há quem faça o debug.
Portanto, agora, eu só faço if verbose, é que eu imprimo. So far, so good. Exceto não seria uma. Pois, exatamente. É que agora, a chatice disto é que vamos dizer que eu até quero somar isto várias vezes. E agora, por causa deste acessório, deste colateral, que é imprimo ou não imprimo, que é uma coisa acessória, não tem a ver com a funcionalidade core da função, eu já vou ter que estar a fazer esta porcaria, eu consigo fazer isto de uma só vez, bom, vou fazer de uma só vez. Mas isso é por causa do Vim, porque senão estava bem tramado. Verbose, sim. Verbose quer dizer, não. Não é do Verbo. Este é do Vim. Mas também deve dar noutros editores. Eu só sei fazer em Vim. Então, eu assim fico com o true em todos eles. Mas quer dizer, isto é uma grande chatice, porque esta função, que na sua forma pura devia só ter o P1, P2 e somar, agora já me está a obrigar a ter que pôr o true em todo lado. Portanto, eu faço a utilização de valores por defeito nos argumentos das funções. O que é que isso quer dizer? Alguns dos argumentos das funções em Python, no caso, aqui em exemplo, o verbose, vai poder ser opcional, pode ser colocado ou não. Por defeito, esta função não imprime coisas. Se eu não disser nada, ele vai somar as coisas e não diz nada. Mas se eu achar que é muito importante saber o resultado porque estou a fazer debug ou coisa do género, eu digo assim, verbose, true. Ora, imprime lá coisas para esta. E ele para esta imprime. E, tipicamente é isto que eu uso. Assim, em cenas mais avançadas. Se calhar focamos-nos, eu estou aqui a culpa é do Nuno, que já me fez aqui divergir, mas vamos focar aqui nos exercícios da aula. Portanto, nós tínhamos coberto... ok, a parte do read chart. Quem é que já conseguiu começar a trabalhar nesta parte do read chart? Já tem? Mostra lá então. João, vamos lá ver o que é que você tem até agora. 4A. Aqui? Ok. Então, é o 4, sim, é o 4, acho. 4A. Então, como é que você fez? Portanto, a ideia era escrever uma função, que está aqui, é o print all previous charts. Então, basicamente, o programa tem que dizer assim, escreve um número. E você escreve o A maiúsculo. Então, ele tem que escrever todos os caracteres, tem que imprimir a seguir todos os caracteres, desde o A, desde o espaço até o A maiúsculo. O A maiúsculo, na verdade, é o caractere 65 em ASCII e o espaço é o caractere 32. Mas ele vai ter que escrever o caractere correspondente ao 32, ao 33, até chegar ao 65. É isso, não é? Sim, só que eu parei de falar um bocadinho mais depois do exercício de Portanto, você vai ler ali read chart e aqui e depois vai... Ok. Isso a mim nunca me acontece. Estou a dizer que acontece-me sempre, cara. Então, pronto, eu tive um pouco e escolhi uma técnica, seja, eu coloco aqui, metodologia de decisão, GK, pronto. Ok, então antes de eu estar a olhar para o código, eu vou-lhe dar umas dicas. A primeira é, há bocado você tinha aqui um espaço, tinha uma linha de código que ia por ali e você não a conseguia ver toda. Este espaço, por exemplo, você não está a usar, podia pôr isto mais para lá. Segunda coisa, o código vai ficar muito complicado e a certa altura você não se vai conseguir safar com o manual ao mesmo tempo que tem o código. Eu se calhar tentava pôr já esta parte do manual noutro sítio qualquer, noutro ambiente de trabalho. Até porque depois tem este problema que é, os prints você tem uma janela muito curtinha. O que importa mais, o espaço vertical para programar é mais importante que o espaço horizontal. Se aqui tem um espaço horizontal do caraças, que não serve de nada, porque aqui nunca tem nada. E o terminal é muito pequeno, portanto, fixe era se o terminal estivesse daquele lado que é o que eu tenho. Eu consigo arrastar. Consegue arrastar tudo de um lado para o outro. Como exatamente, não me pergunto, mas... Isso, pronto, já tem. Boa.
Portanto, assim já estamos melhor. Agora finalmente consigo ver o código. Então, corra lá o código para ver se funciona. Ok? Então, ele basicamente, você carregou no M, foi? Sim. E o gajo imprimiu tudo até o M. Dava jeito que ele imprimisse tudo numa linha só. Você consegue imprimir tudo numa linha só, por exemplo? Ou antes disso, João, primeiro mostre como é que fez e depois vamos para esse desafio. Vou criar como for isso. Sim, ou seja, você aqui primeiro vai buscar uma tecla, não é com a tal biblioteca do Richard. E depois é que chama a função com a tecla que leu. Ok. E esta tecla vem ao início vem em número. Exato, ela vem ela dá a tecla e depois eu vou criar a função com a tecla. Depois chegando aqui, eu posso ali ao RD que vai passar a tecla para o número da tabela ASCII, e ou seja, já vou ter o número da tecla. Depois eu vou dizer que quero num range de 1 até à tecla que eu cliquei, quero que ele vá processar esses números todos, ou seja, vai ter a ordem. E depois eu vou fazer o inverso, que é eu tenho o número da tecla e vou convertê-la para a tecla que eu quero, ou seja, depois eu dou print de todas as teclas até à que eu cliquei. E é assim. Ok, então. Podes mostrar onde é que estás a converter? Sim, é aqui. A converter de número para tecla é aqui. A converter de tecla para número é aqui. O RD e aqui é o contrário. O RD converte de char para número da tabela ASCII. Por exemplo, se eu der o ORD do caractere A maiúsculo, ele devolve o 65, que é o número da tabela ASCII. Se eu fizer o CHE do 65, ele devolve o A maiúsculo do caractere. Portanto, aqui o João está primeiro a converter o caractere. Agora, João, eu não consigo olhar para um código sem estressar. Portanto, o problema não é seu, é meu. Então, primeiro, nomes. Então você chama isto de stop char, o que faz sentido, porque é o caractere de paragem. Você quer ir até lá, não é? Eu desatino sempre com código, incluindo o meu, por isso não se preocupe. E depois você chama aqui a este last char. Não haverá um nome melhor do que chamar aquilo last char? Porque repara, o stop char é o caractere de paragem. Você podia, por exemplo, chamar stop number, que é o número de paragem. Faria mais sentido, não? Então carrega ali no F6, Shift F6 aí em cima. Não, mas tem que estar a selecionar o last char. Ou melhor, tem que estar com o cursor em cima do last char e agora Shift F6. Não, se calhar não é Shift F6. Mas, não é, mas isso não é refactor, pois não? Isso é só replace. Pois, você devia fazer o refactor. Ora, faça aí o botão direito em cima. Onde é que está o refactor? Pronto. Ctrl Shift R em cima disso. Shift deve ser os meus atalhos do filme. E agora você muda isso para o last number. Apaga. Number. Ok, já faz mais sentido. Olha agora, eu agora olho para o ciclo for na linha 7 e digo logo, desde o 1 até o last number faz muito mais sentido. Okay? Depois você vai buscar o caractere X, ok? E depois você chamou-lhe X. X é o que toda a gente chama quando não quer pensar um bocado no nome, não é? Não sei o que é, X. Neste caso, nós até podíamos dizer que é o number. Portanto, isso é o número que você está a ver agora. Mais uma vez devia ter feito refactor, senão agora já está com... Pronto. Character. Acho que sim. Agora, segunda coisa, que é, se eu agora lhe pedisse para você está a imprimir isto tudo assim, mas isto é uma chatice. Se eu gostava de imprimir, se calhar melhor ainda era imprimir isto tudo assim. Uma lista. Ponha isso tudo numa lista e depois imprime a lista. Então vamos lá tentar. Eu quero o número. O que é que eu tenho no número, professor? Então, primeiro você tem que fazer append a uma lista e você ainda não criou essa lista. Como é que quer chamar essa lista? Lista? Pode ser characters. Okay. Obrigado, fica melhor que lista. Você é daqueles respeitados dos seus filhos, pá. Vai ser o número 1, o número 2 e o número 3. Isso é uma lista vazia. Alguma razão pela qual você está a criá-la fora da função? O que é uma variável global?
Não sei se. O jeito noutros sítios. É melhor lá dentro, sim. Não viu a minha resposta ali para o Fábio, nem sei se ele está aqui. Usa stress com variáveis globais. Está aí, não é? Pois. Pronto, então criou ali uma lista, characters, ficha, e depois, sempre que calcula um novo caractere, você vai fazer o append à lista de caracteres, portanto ali na linha 10 tem que ser characters.append e não character. Então você tem duas variáveis, uma chamada character no singular e outra chamada characters no plural. Isso, portanto você vai acrescentar à lista e... Mas porquê o number? Porquê que não pode ser o caractere já? Aqui vai mudar a letra, diz que eu só quero ler. Ups, acho que você... Isso. Character, isso mesmo, boa. E depois esse print deveria estar aí? Não, porque vai Isso, fora do ciclo fora, não é? sim. Tiago, você tem alguma coisa a dizer? Parece bem. Não parece nada que era. Parece bem, está muito bom função. Ah, bom, estava a ver. Estava a ver. Não, pode, mas já que depois da conversa que eu tive com o Tiago, a conversa foi exatamente os prints fora das funções. Portanto, você vai calcular a lista de caracteres. Se bem que esta função não é bem assim, porque esta função chama-se print all chars. Portanto, a função é suposto imprimir. Mas normalmente a função devia ser get all chars up to não sei o quê, depois imprime-se lá fora. Mas como ela diz print, está bem. Era só para ver se o Tiago estava distraído. Então você tem que imprimir all values, já não é all value, é all values. Characters. Isto vai ao porto. João, eu não me meto no nome dos seus filhos, mas aqui no nome, print all values, não sei o quê. Pode ser characters up to stop char, fica melhor, não fica? Characters up to, e agora tem que pôr o stop char. Sim, esta variável aqui que usa, portanto, você vai escrever os caracteres até não sei quantos são. Bonito e bem feito. Pois, eu estou aqui para vos ensinar bem, não é mal, senão... Isto agora não é perto no espaço, não é? Tanto faz, esse espaço não é só estético, não é funcional. Você pode escrever 1 mais 1 ou 1 espaço mais espaço 1, tanto faz. Não estou a dizer de espaço para quando imprimir. Vai para os juntos. Sim, sim, exatamente. Você tem que pôr aí mais um separador que é o espaço. Eu normalmente até ponho 2 pontos de espaço. Assim? Não, 2 pontos normais, assim. E o espaço. Isso. Então, tá bom. Só que você escreveu character up to não sei o quê e é characters up to não sei o quê. E este character... Depois ainda tem o problema da lista, né? Transformá-la toda em série. Está a imprimir a lista e ainda tem que imprimir os valores da lista. Pois, sim, mas tudo bem, mas pode-se imprimir os valores da lista, não há problema. Isso não há problema, Tiago. Sim, eu só que... O que o Tiago está a dizer é, se eu bem percebi, era, em vez de imprimir assim, A, B e por aí fora, e fechar, isto é uma lista com estes elementos, o que eu queria dizer era o A, A, B, só mesmo as coisas. Mas não vale a pena, não vale a pena. Mas eu já lhe mostro como é que se faz isso a seguir, tudo bem. Mas antes disso, eu estava a desatinar com outra coisa que é, estão a ver aqui estas coisas, estes X1, X2, X3, espera aí, quem é que me diz? Seja da lista. Mais teclas especiais, pontos ali, backspace. sim, diga lá aí a tabela ASCII. A tabela ASCII, na verdade, até ao espaço que é o caractere 32, tem caracteres especiais. Por exemplo, quando eu carrego no escape, o escape não é uma coisa que se imprima no ecrã. Quando eu carrego no escape não há nada que apareça. Portanto, tudo o que é até ao 32, que está alguns aqui em baixo, que é o espaço, são tudo coisas que não se imprimem. Por isso, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter de começar a contar apenas do 32 para a frente. Então, eu posso aparecer simples. Mostra lá. Então, você... Onde é que está a mexer? Mostra lá. Só que aqui não tem sido 32. Sim. Está muito lento. Sim, agora já vi. Está muito lento aqui. Sim, é isso mesmo. Ok, fixe.
Finalmente, a pergunta do Tiago, que é, eu não queria imprimir esta lista, queria, por exemplo, imprimir só os valores da lista separados por espaço. Para isso vamos usar uma coisa que é o ponto join. O ponto join permite juntar elementos de uma lista com o que quer que esteja aqui no asterisco. Se eu puser no asterisco uma plica, espaço, plica, ele vai juntar o A com um espaço com V, com um espaço com C, por aí fora. Ele faz isto para dentro de uma string. Portanto, você vai ter que dizer aqui na linha 10,5, abre aí na 10,5, fora do ciclo for, você vai dizer characters.join e agora, por exemplo, o espaço. O asterisco é só para substituir pela plica, espaço explica. Não sei se você já escreveu. Ok, já está. E depois, isto vai... Não percebi. Não está a ficar amarelo, não está a reconhecer. Não sei, se calhar... Vamos ver, eu não confio completamente nisto. Vamos ver se ele se queixa a seguir. E depois, isto vai dar um texto tudo junto. Portanto, em vez de ser uma lista de elementos, vai ser um texto com tudo seguido. Portanto, e você vai ter que pôr ali text igual a characters.join. Tem que pôr isto numa variável, não é? Chamo-lhe text, por exemplo. Text igual a... E agora, pode, em vez de imprimir aqui o str characters, pode imprimir o text. É capaz de não, porque eu acho que é ao contrário, eu engano-me sempre. Você pode fazer assim. Não, acho que é assim. Você põe aspas, espaço, aspas, ponto join, e depois aqui o nome da lista, que neste caso será o characters. Experimenta assim, a ver se é. Eu nunca sei decorar as coisas. Espera lá. Tem que tirar fora o characters. O characters não tem que lá estar. Você pôs um underscore, quer dizer que vai ter um underscore a ligar os vários elementos da lista. Pode ser, mas se quiser um espaço, tem que pôr um espaço. Pois, sim. Agora já está? Já está. Onde é que está? Eu não estou a ver. Já estou, exatamente. E se quiser, por exemplo, pôr vírgulas entre eles, é só mudar o coisa do join. Pronto. Obrigado, João. Acho que já não preciso de massacrar mais. Agora vamos ao... deixa eu ver aqui o próximo exercício. Isto foi 4A, não é? Sim, vamos ver agora. Ok. Quem é que consegue mostrar o 4B? Quem é que já fez o 4B? Estou a tentar variar. Então, pode ser consigo. Como é que você se chama? Isabela, vamos lá. Está bem. Vou só fechar ali a porta que está... Sim. Não há problema. É mesmo assim, é para podermos ir partilhando uns com os outros. Portanto, a ideia era ler caracteres de forma contínua e depois parar quando alguém carregasse numa tecla especial, é isso, não é? Eu percebi que era. Ou percebi mal? Se calhar era, deixa-me ver, se calhar estou confundido. Ler caracteres. Pois não, aqui o 4B é. Você está sempre a pedir caracteres, tipo, carrega numa tecla. Eu vou carregando em teclas, só quando eu carregar o X maiúsculo é que ele para. Você percebeu ao contrário? Pois, exatamente. O 4B era um prelúdio para o 5, mas então tente fazer aqui connosco.
uma coisa deste género, no 4B. Então este só só vai ser estatístico. Não, vai ser variável. Para já usamos o x como exemplo, mas depois, como é uma variável que entra para dentro da função, o argumento da função, nós podemos querer parar quando se carrega no x ou quando se carrega no p. Define-se na função main quando é que se para. Você sabe por onde começar, Isabel? Eu estou a pensar, eu acho que já conheci, eu já fiz isso para o ontem. Eu não sei, agora estou a pensar se já conheci, não percebo. É capaz de ter feito qualquer coisa do género. Falando em parte e adicionando os inputs. Count numbers up to... Pois aqui já vai parar no sítio? Está ali o break, não é? Aquele na linha 28. Ok. Mas você não consegue fazer uma função mais pequena só para a malta? É assim, eu consigo perceber, mas aqui tem muita coisa à volta e eles podem se confundir com isso. Você não consegue fazer uma função chamada Isabel, que leia as teclas até que eu carregue numa tecla específica. Por exemplo, exatamente. New. Ok, portanto você vai fazer um ciclo while, que é para estar a ler continuamente, e depois? Exatamente, vai ler uma tecla. E agora pode imprimir, você carregou na tecla K, tudo bem. Ok. E depois, agora tem que fazer o tal teste. Se essa tecla for a tecla de paragem, que devia ser um argumento de entrada da função, falta ali na linha 43, para. Acho que é tão simples quanto isto, só não sei se você vai ter que andar a converter. Acho que tem que fazer ali uma conversão para caractere, não é? Porque aquela tecla, já no João vimos que é o número. Era o número ou a tecla mesmo? Ali é a mesma tecla, então pronto, então é direto. Ok, é mesmo assim. Só lhe falta. Ok, então chama lá esta função do teu main para ver se isto funciona. Isto é porque você quer guardar os seus inputs, é? Sim, porque se eu não indicasse sobre isso. Agora, para já não. Nesta funcionalidade não, mas depois sim, está bem. Mas tudo bem, ok. New até X. Se calhar é melhor pôr um exit a seguir ao new, senão ele depois vai continuar com outras coisas e confunde-nos. Não tem nada, está bem, boa, está bem, ok. Ok, até ao X. O X é maiúsculo ou é minúsculo? Tem que ser maiúsculo, depois. Ok, está a funcionar. Então, Isabel, só lhe digo mais umas coisas, a mesma coisa que disse ao João. Eu, se fosse assim, em vez de pôr o terminal aqui em frente do código, punha para a direita, que é para conseguir ver as coisas. Se você tem um terminal do Linux mesmo, que é o que deve ter, no ROS, não vamos poder usar este terminal interno do Visual Code. Então, não precisa deste terminal que tem aqui, ou seja, este não precisa de o ter, e o outro pode para a direita. Agora sim, agora já está. Demora um bocadinho. Portanto, eu diria, tira este fora, este terminal, e o outro pode para a direita, que é mais fácil em termos de organização. E depois, só aqui uma dica que é o nome que você dá a esta variável. Há várias formas de dar nomes a variáveis, quer dizer, dar nomes a variáveis é completamente livre. A única regra é que não pode haver nomes que colidam, não é? Há a forma snake case, em que nós mudamos sempre que mudamos de palavra, colocamos um underscore para unir, e temos tudo em letras pequenas. Isto tipicamente usa-se para variáveis. E depois há o camel case, ou seja, em que só aqui quando se muda de palavra, não há espaço nem underscore, o espaço não podia haver, não há underscore, e quando se muda de palavra, põe-se o C grande. Okay? E depois ainda há, portanto, esta aqui é usada tipicamente para funções, ou métodos de classes.
Mas é só para dizer que o stop char ali é uma variável, porque é um argumento de entrada, e eu chamava-lhe stop underscore char, mas é só uma convenção. De resto, é isso mesmo. Então mostre-nos como é que fez o resto, porque você já tinha... Mostre-nos o exercício seguinte, já agora. Qual é o seguinte? Pois, não dá para fazer alt tab? Alt tab. É o zoom. O zoom é chato para caraças. Sim. Pois, ao fim e ao cabo, você agora queria contar quantas vezes... Portanto, você vai pôr os números todos que quiser e depois quer contar quantas vezes é que eram números e quantas é que não eram números. Sim, continua aí na new, já agora, porque assim a malta vê a função a ser construída. E depois processa a posteriori. Uma lista de números, ok. Numeric input, boa. Other inputs, isso. Portanto, o isnumérico é uma função que já existe, não é? E que vê se aquele texto é numérico ou não. Sim, faça no fim da função, isso. Ok. Eu acho que isso vai funcionar. Mais uma vez, tire-me daqui este terminal que eu já estou a ficar maluco. Lá com o terminal que não... Não, estou a brincar. Não precisava de ser assim, Isabel. Porque assim o que é que você fez? Você tem isto dividido em dois e o que você fez foi pegar nisto e arrastar para baixo. Quer dizer que quando quiser voltar a pegar vai ser difícil. Tinha aqui um X que você podia ter carregado e ele escondia-o. Isso, esse X. Boa. E agora, se correr, experimente lá correr isto. É Alt Tab. Isto também, você se pegar neste coisa e o arrastar até ali, ele automaticamente põe na direita. Conhece o truque? Não. Pegue nele e arraste até à direita. Pois, ora, espera lá. Eu vou... Sim, também dá para carregar no botão do Windows e seta para a direita. Ok, fixe. Isso mesmo. Eu estou aqui com estes rabiscos todos. Tento lá correr isto. Eu não percebi, diga-me outra vez. Eu pedi que estava aqui em cima, eu contava no total elementos de cada um dos... Sim, deve 4 números, não é? Sim, tudo bem. Sim, tudo bem, não há problema. Eu diria, já agora, sempre que você corre isto, se pudesse, faça o tal clear, ampersand, só para, sempre que você corre uma coisa nova, nós temos tudo o que estamos a ver de impresso, é da execução agora, e não de outros anteriores. E depois, em termos de código, alguém tem algum comentário para fazer à Isabel? Se vocês pudessem melhorar isto, só para chatear, assim, imaginem que estão com muita vontade de a chatear, como é que vocês diziam, o que é que vocês sugeriam que fosse alterado? E você também, se tiver aí algumas sugestões, diga. Se calhar não precisa de inputs, porque já temos inputs todos. Eu não estou a treinar porque depois não fico nas substituições. É verdade, tinha que ter desnecessário, ok, mas tudo bem, é verdade. Mais algum comentário? Não? Eu só ia sugerir uma outra forma, mas não sei se é melhor nem pior. É só mais Pythonic ou é mais próxima daquilo que eu costumo fazer? E acho que também é mais Pythonic. Pythonic é um termo que nós usamos para dizer que as coisas ficam mais simples, mais fáceis de gerir. Tudo que é mais Pythonic é mais fácil e mais simples. Neste caso, o que eu acho que se poderia simplificar é que você está a misturar as duas funcionalidades dentro do mesmo ciclo. Você está a ir buscar valores e ao mesmo tempo a ver se eles são numéricos ou não.
Você está a fazer a decisão sempre que recebe um valor. Diz-me o valor, vou ver se é numérico. Diz-me o valor, vou ver se é numérico. Você podia fazer de outra maneira, você podia dizer assim, diz-me o valor, diz-me outro, diz-me outro, diz-me outro, X, ok, então tenho estes, quais destes é que são numéricos, quais é que não são. Você consegue fazer alterações para fazer isto desta segunda forma que eu disse? Mas depois teria que fazer outro ciclo. Para percorrer, exatamente. Isso mesmo, faz muito mais sentido para mim. Ok? Isso mesmo, faz muito mais sentido. Para mim faz mais sentido. Porque no ciclo de cima nós estamos só a ir buscar coisas e no ciclo de baixo estamos separadamente a ir ver se os inputs são numéricos ou não. Porque eu depois posso dizer coisas do género, olha lá, e os inputs têm que ser numéricos e menores que 5 e maiores que não sei quantos. E quando eu começar a complicar, você sabe que só tem que mexer no módulo que faz o teste e não está tudo junto. Quanto menos juntas as coisas estiverem, mais fácil. Se for possível separar é bom. De resto, até porque isto acho que abre a porta para o que vem a seguir. Você chegou a fazer as coisas com... dá para ver que você já tem experiência de Python, não é? Mas chegou a fazer as coisas com... deixa eu ver, porque eu acho que já falei... Eu vou agora dizer que sim, não pode falar com. Pois, é essa mesmo, é list comprehension, é isso mesmo. Então vamos tentar fazer a linha E. É para isso que a linha E, ao fim e ao cabo, substitui este segundo ciclo. Ok? Você sabe usar list comprehension? Ok, então tente lá. Então, isso substitui-se para. Exatamente. Porque lá está, nós como conseguimos separar as modalidades, os módulos é muito mais fácil agora. Ok, exatamente. É isso mesmo. Não, é mesmo isso. Mas havia alguma forma de eu fazer provavelmente a lista de clientes? Acho que não, porque uma lista compreende retorna uma lista e você quer duas listas. Not Pythonic, é um not. Isso, agora sim. Fica muito mais fácil. Portanto, não apague porque eles querem ver, senão... Ok, então o que a Isabel fez foi usar uma coisa chamada List Comprehension, que o que faz é criar uma nova lista, aí a mesma lógica, você em vez de estar a arrastar, podia ter há um botão de minimização. O que fazem estas List Comprehensions é criar novas listas. Portanto, ela está a pegar numa lista que são os inputs, que é o que está aqui, deixa-me anotar que é mais fácil. Já está aqui. Então, ela está a pegar numa lista que são os inputs, como estas, e está a percorrer cada um dos inputs, por isso é que ela diz aqui, for input in inputs. Portanto, para cada um destes inputs, ela vai acrescentá-la à lista, porque esta lista será a lista do input, sendo que cada input será dentro dos inputs, mas vai acrescentar com uma condição, só se esse input for numérico, ok? Portanto, o List Comprehension consegue fazer uma lista a partir de outra lista, com condições. Eu vou-vos mostrar mais alguns exemplos, para vocês perceberem. Então, o primeiro input que faz. Eu vou-lhe mostrar alguns exemplos e acho que depois vai ser mais fácil. Depois voltamos a Isabel, está bem? Para a malta ver, porque... Ok, então, por exemplo... Isso. Então, Python 3, e agora A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, eu posso fazer uma list comprehension do A, fazendo qualquer coisa do género. B igual a X, for X in A. Portanto, eu vou percorrer, eu vou guardar o X para todos os X's dentro do A. Se eu fizer isto, o meu B vai ser exatamente igual ao A.
mas eu posso guardar qualquer coisa do género, x mais, ou x vezes 2, para todos os x dentro do A. E o que eu estou aqui a guardar é o dobro do elemento dos elementos de A. Se eu fizer assim, o meu B é o dobro sempre. Porque o que eu guardei, portanto, a sua pergunta era, mas o que é este x aqui? Este x é o que você vai guardar. Neste caso, se eu quiser guardar o dobro, posso pôr. Okay? O que a Isabel fez foi ainda mais complicado, que foi colocar uma condição, que é, eu vou guardar o dobro dos elementos do x, de todos os x que estão em A, se o x for menor do que 5. E neste caso, ele só vai fazer isto, só o 1, 2 e o 3 e o 4 é que vão ser dobrados e guardados. B. Ok? Isto é o que faz o list comprehension. É uma forma super rápida, na verdade não é assim tão rápida em termos de código, o código não fica muito rápido, mas é muito elegante, de criar novas listas, ok? E depois, obviamente, nós podemos fazer um monte de coisas, podemos pôr o x ao quadrado, podemos fazer, é completamente flexível, como podem ver. Portanto, agora mostre lá outra vez o seu código, Isabel, que eu acho que depois desta explicação já faz mais sentido. Pronto, o que a Isabel fez foi, exatamente, criar uma nova lista, a que chamou Numeric Inputs, está aqui. E isto é como se fosse o x, portanto ela pega no x para todos os x dentro da lista, que são os xs, ou neste caso os inputs todos, e depois só guarda se os inputs forem numéricos. E depois a segunda linha é para fazer uma outra lista só quando os inputs não são numéricos. Portanto, a única coisa que mudou na segunda linha foi a condição, o not. Okay? É isso, obrigado. Alguém tem dúvidas? Perguntem agora, que a Isabel responde. Não, esta variável é criada on the fly para fazer o list comprehension. Portanto, você pode, não ponha lá um input, ponha input 342, que de certeza que não existe. E ele funciona na mesma. Porquê? Porque ele é criado na mesma altura. Okay? É isso. Pois, não pode ser 342, 432. Você trocou. Só para me chatear, né? Pronto. Agora já funciona, ok? Quer dizer, obviamente que esta variável não existe antes, portanto foi criada agora, senão ele estava a dar bronca. Ok? Mais alguma questão? Ok, obrigado, Isabel. Você é Isabel ou é a Rita? Ah, é que aqui aparecia a Rita. Mais coisas, deixa eu ver. Portanto, a Isabel saltou logo aqui para o 5E, mas na verdade nós ainda estamos no 4C. Portanto, o 4C era criar uma função para contar os números até um caractere. Exato, foi o que a Isabel já tinha feito. Portanto, aqui eu acho que nem vou fazer, porque nós temos as listas dos números, dos inputs que são numéricos e as listas dos inputs que não são numéricos, só temos é que contar quantos elementos é que estão nessas listas. Ok? Portanto, se lembram do que a Isabel nos mostrou, ela já tinha um pedaço de código em que a certa altura tinha aqui os inputs, ou na verdade ela chamou-lhe numeric inputs, igual a, era o 1, o 2, o 3, 4, qualquer coisa deste género, ok? E portanto, se nós queremos saber quantos inputs numéricos é que foram calculados, só temos que ver o comprimento da lista. Portanto, o len devolve o comprimento de uma lista. Quantos elementos ela tem. Portanto, o meu number of numeric inputs é 5 neste momento. Portanto, na verdade, aquele exercício 4C era só calcular o len das listas que tinham sido criadas. Alguma dúvida? Então, avançamos para o próximo. Deixa-me ler, que eu já não me lembro. Ok. Ok, então... Na verdade, acho que já não há assim grande coisa.
para aqui, porque nós já cobrimos muita coisa com este último exemplo, mas o 5B consiste em criar uma lista que contém apenas os inputs numéricos que foram inseridos. Portanto, a ideia é criar a lista com os inputs numéricos, isto já vimos, mas depois na 5C a ideia é criar um dicionário com os outros inputs, ok? Alguém consegue fazer o 5C? Aqui conosco? Até logo. Quem é que se oferece? Voluntários. Não há voluntários? Eu voluntario. Então, este era o exercício 5. Eu vou criar aqui uma cópia. Isto é da P. Vou copiar aqui este, copy paste. Este é o exercício 5. Rename é X5. Senão depois eu esqueço-me sempre, ok? Já cá estamos. E então, vou começar a apagar coisas. Portanto, o parse talvez venha a ser necessário, portanto não vou tirá-lo fora. Então, isto era para fazer uma função chamada count numbers up to não sei quantos, não é? Vou pôr aqui esta função. Count numbers up to stop char. E vou ter que escrever aqui alguma coisa. Portanto, já agora, Isabel, eu já estava a dar a sugestão de fazer a tal partição dos dois ciclos, está a ver? Tinha um while para ir buscar e depois o input, o processamento dos inputs. Então, vou só chamar esta função. Aqui também preciso pôr um passo, não é? O passa-se. E vou só chamar esta função aqui. Count numbers up to. E agora posso já, por exemplo, usar o meu arg parse para dizer qual será o meu caractere de terminação. Stop char. Portanto, SC. E não é preciso porque, por defeito, é o x pequeno. Okay? Portanto, eu vou fazer o count numbers up to args stop char. Args é um dicionário, tem as chaves com o nome dos argumentos, o argumento chama-se stop char e o valor há de lá estar, se eu não puder nada, um x, se puder alguma coisa, outra coisa qualquer, será o que será copiado para aqui para o argumento stop char da função. Então, eu aqui o que vou andar a fazer é o tal read char, portanto, k igual a, já não me lembro como é que se faz, tenho que ver. É o que parece? Não. Já não me lembro. Está aqui. Read char. Vocês é que me ajudam, pá. São uns simpáticos. Tá, read key. Obrigado. Depois de eu me queixar, você ajuda, não é? Então, está aqui o read key. Este read key virá do read char. Portanto, eu provavelmente tenho que fazer um import do read char. Import do read char. Será assim? Ainda diz que não conhece. Ok, tem que ser assim. Está aqui, tem. Ok, já está. Pronto. Então, agora já tenho o read key e agora o azul quer dizer que ele não gosta, mas é do texto. Portanto, eu posso dizer que ele não liga ao read key, que está muito bem escrito. Ok. Então, cá vou eu buscar uma tecla e vou apenas guardar as teclas que acabei de... portanto, os meus inputs, tal como a Isabel fazia. Inputs igual a lista vazia. Inputs.append capa. Nada de especial. Vou tirar o passe. Portanto, isto aqui só vai buscar os inputs. Get the inputs. Depois, vou então fazer o processamento. Process the inputs.
to figure out how many numeric inputs there were. Certo? Então, eu tenho o total numbers, o total others, e depois tem aqui o processamento dos inputs. Posso fazer à mão ou com o list comprehension. Neste caso, eu vou fazer a parte do list comprehension, tal como já vimos. Portanto, eu vou dizer assim, os meus numeric inputs vão ser o x, para todos os x's dentro dos inputs, se o x for numérico. Ok? E os meus other inputs vão ser, eu não sei porque é que isto continua assim meio, acho que é porque não são usadas as variáveis. O meu other inputs vai ser o x, tal que o x for not is numérico. Okay? Já agora, um parênteses, querem uma alternativa para este? Este other inputs, neste momento está a ser construído como sendo o x, eu vou imprimi-lo só antes disso, que é para vocês verem se faz sentido. Print other inputs igual, dois pontos, mais str, other inputs. E aqui numeric inputs. Numeric inputs. Ok. Então, se eu correr este código, ./main, ele está à espera de coisas, então eu vou por aqui. A, B, ups, qual é o stress test? É isto. O append é uma função, não é indexável, é uma função. Ok. Nova tentativa. Então, A, B, C, 1, 2, 3 e X. Acho que não. Esqueci-me de pôr o break. Pronto, esqueci-me de pôr o break, já dei bronca, agora não consigo sair. Ok? Eu tenho que fechar esta janela e criar uma nova. Ou então crio aqui uma nova e saio desta. Então, tenho que fazer aqui um if k igual a stop char break. Print eu entered e aqui faço o strk. Não preciso fazer str porque o k já é uma string. Portanto, nova tentativa. Puseste um A, puseste um B, puseste um C, puseste um 1, 2, 3 e agora puseste um X e eu parei e dei bronca mais à frente. Okay? Essa bronca mais à frente foi na linha 46, não, na linha 21. Foi aqui. Tem mais de string e está a tentar se a string é o número. Pois. Mas acho que está, não é? Não era esse o numérico. Está aqui. Is numérico. Is numérico. Se calhar é assim. É sem o underscore, ok? Is numérico sem o underscore. Ok? Nova tentativa. A, B, C, 1, 2, 3, X. Portanto, ele já imprimiu, depois mais à frente deu bronca porque não sabe o que são estas coisas. São estes prints cá em baixo. Mas, basicamente, a parte que nós estávamos a testar agora foi os números, ele já imprimiu, e os outros também. Okay? Ele incluiu o X nos inputs numéricos. Se não o quiséssemos incluir, fazíamos o append apenas depois do break. Portanto, se fizéssemos assim, A, B, C, 1, 2, 3, X, o X já não está lá, porque ele não fez o append. A minha questão era, para ver se vocês puxam um bocado pela cabeça com os list comprehensions, será que há outra forma de fazer o list comprehension? Em particular, será que nós conseguimos arranjar uma forma de definir os outros inputs em função deles estarem ou não no numeric inputs? Portanto, há um other inputs 2, pode ser calculado de outra forma. A minha pergunta é qual? E eu depois vou imprimir e vocês vão ver que é o mesmo, que está o mesmo. Portanto, eu aqui queria usar a seguinte informação. Queria saber os outros inputs,
são os elementos da lista de inputs que não estão na lista de inputs numéricos. Os outros inputs são os elementos da lista de inputs que não estão na lista de inputs numéricos. É mais... Faz sentido? Sim. Ou seja, estamos a depender da lista do numérico input, Que já foi calculado. para fazer a Ou, exatamente. Foi um bocado na linha daquela pergunta que você fez, mas você queria fazer tudo numa linha e isso acho que não dá. E não será só na parte do livro verificar se existe ou não na numérica input. Se existe, o que é que você quer dizer que não existe? Portanto, realmente é na parte do if. Ok. Então, se x in numeric input. Mas não pode estar, não é? Temos que mudar com o Windows, que é passar para o numérico input, não é? Não. X para Steam in numérico input. Ok. Eu não sei o que é que você está a dizer. Porque... Já fiz o erro. Eu não cheguei a perceber. Mas faz sentido o que eu escrevi? Se o x não estiver dentro do numeric input, se guarda para o other input. Vamos ver se o other input tem a mesma coisa. Vou fazer outra vez A, B, C. Não, agora fiz V, caraças. A, B, C, pronto. 1, 2, 3, X. Portanto, o other inputs 2 também funcionou. Okay? Mas eu já me perdi porque não era isto que eu queria, não é? O que eu queria era fazer a função 5C, que era para criar um dicionário. Eu queria criar um dicionário dos others, em que as chaves são a ordem dos inputs inseridos e o input são os valores. Okay? Portanto, eu vou ter que criar um dicionário. Primeiro vamos tentar criar o dicionário à mão. Portanto, este está de ser o exercício 5C. Então, para criar este dicionário, eu vou percorrer os other inputs, for other input in other inputs, e para cada um deles, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um dicionário. Portanto, eu vou começar por ter aqui um dicionário, a que vou chamar other inputs dict, e ele vai começar como sendo um dicionário vazio, chaveta a chaveta. Depois, sempre que eu tenho um other input, eu vou ter uma variável de contagem, count igual a 0. E sempre que eu tenho uma iteração, count igual a count mais 1. Ou se quiserem, count mais igual a 1. Isto é só um contador, uma variável que vai ter um número 0 na primeira iteração, 1 na segunda e por aí fora. E então eu agora vou precisar de adicionar ao meu dicionário. Reparem, as chaves são a ordem dos inputs. Portanto, se ele aparece primeiro na lista, o que vai acontecer é que vai ser o primeiro da ordem. Portanto, eu vou pôr aqui o elemento onde ele está na lista, a ordem onde ele está, que é o count. Okay? E depois, o count é a chave, o valor é o other input. Este não é D, eu chamei-lhe other inputs dict. Okay? Portanto, vamos imprimir este dicionário no final. Print others input dict igual a mais str others input dict, e aqui tenho que pôr as explicas porque isto é texto. Ok? Vamos experimentar. Então, A, B, C, D, E, 4, 5, 6, 7, X. Então, reparem, o others input dict diz assim, olha, na posição 0 estava o A, na posição 1 estava o B, na posição 2 o C, na posição 3 o D e na posição 4 o E. O que faz sentido, não é? É a ordem pela qual eles estavam na lista dos outros inputs. Agora, vocês podiam era criar a ordem pela qual eles foram colocados. Por exemplo, quero eu dizer isto. Se eu escrever 1, 2, 3, A, B, C, X, a lista, o A é o 0. Porquê? Porque o 0 é o primeiro elemento da lista de other inputs. E o 1 e o B é o 1, porque é o segundo elemento da lista do other inputs. Mas, na verdade, vocês sabem que eu carreguei 1, 2, 3, A, B, C. Portanto, o A, na verdade, não foi o primeiro input, foi o quarto. Como é que eu posso fazer isso? Poderíamos passar pela lista de outro valor e o input
e assim tento confrontar e assim dá a ver concluído. Guardando tanto o campo como o Boa. Não tinha pensado nessa, mas é boa. Então nós vamos fazer isto. Já agora, para o outro ficar a funcionar, eu vou pôr aqui o count, que fazia parte, né? Portanto, eu vou comentar este, que era o que estava há bocado. E a sugestão do Tiago, faz sentido, era, então, eu começo com o dicionário vazio, começo com aquilo, mas eu não vou percorrer apenas os other inputs, eu vou percorrer todos os inputs. E depois, se o input is numérico, então agora vou ter que verificar outra vez se o input for numérico, e se ele for numérico, vou guardar esse input. A vantagem desta formulação é que eu aqui, já está lá o count, não estava a ver. É que eu aqui vou, portanto, isto funciona, não é? Se eu agora fizer, portanto agora tenho que fazer 1, 2, 3, A, B, C, X, não funcionou, para lá que não funcionou. 1, 2, 3 era um, assim, eu escrevi 1, 2, 3, eu devia ter feito A, B, C, 1, 2, 3. Vou fazer outra vez. A, B, C, 1, 2, 3, X. Então, agora sim, o 1 foi carregado na terceira vez, o 2 foi carregado na quarta vez, estou a falar daqui, e o 3 foi carregado na ordem 5. Agora já faz sentido. Havia outra forma de fazer isto, que não era ideal, mas serve-me para vos ensinar outra função que existe, que era perceber para um determinado elemento qual é o seu índice. Portanto, se voltássemos agora atrás, antes do Tiago ter sugerido isto, a pergunta era, então como é que eu consigo pôr lá o input, a ordem de input certa e não a ordem que está na lista do other input? Portanto, eu posso fazer qualquer coisa do género. Não ter aqui o count, se calhar vou fazer assim, vou copiar isto porque é uma terceira variante e deixo aquela quietinha, em vez de estar a alterá-la. Okay? Portanto, terceira variante. Eu começo então com o meu other input stick, como sempre. Depois, não preciso de um count. E aqui vou buscar a chave do meu dicionário, que vai ser o meu inputs.idx index do other input. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Nesta linha 48, estou a buscar a chave do meu dicionário, que é dada pelo índice na lista de inputs do elemento other input. Ou seja, por exemplo, a minha lista de inputs há de ser, vou escrever aqui para ser mais fácil perceber o que é que está a acontecer. A minha lista de inputs há de ser a seguinte. A, B, C, 1, 2, 3. Isto são os meus inputs. Os meus other inputs são... Pois isto devia ser ao contrário, eu engano-me sempre. Isto devia ser... Estamos a fazer nos other inputs, não é? Portanto, devia ser 1, 2, 3 ABC e não ABC 1, 2, 3. Nova tentativa. 1, 2, 3. A, B, C. E agora aqui, inputs. E agora, other inputs. Estes nós já sabemos que são o ABC. Portanto, o que é que vai fazer este ciclo for? Vai percorrer cada um deles. Portanto, ele vai começar pelo A. E nesta linha aqui ele vai dizer assim, olha, o other input vale A. Ele vai dizer assim, olha, vai à lista de inputs, que é esta, e procura o índice de A. Ele vai procurar, encontra aqui o A e diz, olha, o índice é o 0, 1, 2, 3, é o 3. Okay? E esta será a chave do nosso dicionário. Isto também funciona. Se eu correr... Só um bocadinho. Eu acho que se você vai fazer a pergunta que eu estou à espera, espere só um bocadinho. Deixe-me experimentar aqui. 1, 2, 3, A, B, C, X. Portanto, agora já funcionou. O A é o terceiro, o B é o quarto e o quinto é o C. Isto não funciona sempre. É essa a sua pergunta? Exatamente. Portanto, esta solução não funciona com elementos repetidos.
Porque se eu tiver uma lista, vou por aqui o Python 3. Se eu tiver aqui uma lista A, 1, 2, 3, A, B, C, A. Ups. Pois aqui os A's têm que ser em plicas, porque são texto. Se eu fizer A.index do 3, ele diz-me assim, olha, o 3 está na posição 2, começa a contar em 0, portanto 0, 1, 2, está certo. Se eu disser a posição do A, ele devolve-me a primeira posição. Portanto, ele não queria encontrar os outros A's. Okay? Portanto, sim, é verdade, Bruno, isto não funciona em todos os casos. Mas eu queria vos ensinar a função index, portanto, era só por isso. Acho que já cobrimos quase tudo. O resto vocês podem ver. Vou falar um bocadinho do que vem a seguir, da próxima semana. Eu já libertei, já nem sei, acho que já pus aí a parte 3, não já? Portanto, na parte 3 será a última parte de Python puro, depois vamos passar ao OpenCV, portanto, para a semana vamos ter mais uma semana de Python e na outra é a entrega do trabalho prático, o primeiro trabalho prático. E o que quer dizer que eu vou largar o trabalho prático alguns na próxima semana, nesta não sei se consigo, mas talvez no início da próxima semana vou largar o trabalho prático e os grupos, como todos combinamos, vão ser sorteados, não é? Eu vou dizer, são estes os grupos e o trabalho prático é este e tem até, não a próxima semana, mas a outra para fazer. Para a semana, o que é que nós vamos continuar? Com a parte do Python, vamos falar um bocadinho de controle de versões de GitHub, vocês já me viram usar GitHub, e depois vamos falar de tempo e temporizadores. Números complexos é mais um exercício só para vocês aprenderem a usar classes, neste caso. Okay? Portanto, aqui vamos fazer isto em formato de funções, mas depois também acho que fazemos isto em formato de classes. Okay? Portanto, é mais coisas básicas de Python para vocês depois não ficarem completamente à rasca quando chegar a parte do rosa aí o Python não devia ser um problema, digamos assim. Okay? Portanto, mais uma vez vos digo, não se esqueçam de preparar isto em casa porque isso ajuda imenso. Okay? Agora parece fácil e eu não preciso preparar isto em casa porque eu chego aqui e percebo tudo. Quando chegamos ao ROS, vocês vão ter o hábito errado e na altura já não conseguem apanhar nada na aula, ok? Pronto, malta, eu não tenho mais para dizer. Se tiverem dúvidas, digam-me, senão vamos embora. Almoçar. Alguma dúvida? Ok, vamos ao... O que é que eu tenho opinião sobre os links e as F-string? Os meus alunos de doutoramento estão sempre a usar os F-strings e eu detesto. E eu gosto mais de sprints. Eu sempre fui de ser assim, fazer de forma, e para como é que vai ser. Pois. Desta semana descobri as F-string. E parece mais interessante, mas ao mesmo tempo não sei se há problemas nas condições de variável. Não, acho que eles são... As F-strings são aqueles das chavetas, não é? F-string é dólar. Exatamente. Eu não uso esses. Habituei-me ao print, é o que me faz mais sentido. Quando os meus alunos de doutoramento, o Daniel, não sei o quê, escreve aquilo, eu fico sempre a olhar para aquilo como um boi a olhar para o palácio. Não gosto nada. Dá-me cabo de cérebro isso. Por isso uso sempre os prints. São manias. Mas isso é mais manias. Eu acho muito mais que mais. Eu não acho, porque eu leio da esquerda para a direita. Sim, exatamente. Exatamente. Nada. Certo. Está inscrito na da tarde? Sim, Então tem que virar. Você está inscrito? Só hoje pode ser. Não, havia gente que não estava inscrito. Eu inscrevi automaticamente. Mas pronto, eu fiz na B2 porque era a única cabeça. Eu lembro que não tudo acontece. Resolvido então. Parece para a semana na B2. São feitos. Você não veio à primeira aula, não é? Eu não consigo trabalhar. Não só vamos ver. Ok. Então, os grupos são sorteados aleatoriamente os elementos do grupo e eu mando um Excel a dizer, olha, o grupo é este, o grupo é este, e depois eles fazem trabalho sozinho. Se você preferir, sim. Pois, se você não quiser prejudicar ninguém, pode ser, mas para o primeiro trabalho, pode deixar não assim. Você que sabe.
Então manda um e-mail para eu não esquecer. Um e-mail a dizer os trabalhos que eu faço. O segundo trabalho é o plano de CD e o terceiro é depois. Eu mando bem. Está bem, até logo. Os preços do eu não percebi, Bruno. Vou fazer os preços que não coisa velha. Mas olha lá, e era para ter o ecrã, que era dois. Eu já sei do assunto. Deixa-me mandar a print no tempo. Não é só isto. Ali, podia mais. É tipo. Podia ser. Não, exercício 3.1. É onde vocês estão? Façam print antes, escreva na linha 19 do mês, escreva print para lá. É a mesma linha que vocês estão. Parte 03 e exercício 3.1. Onde é que nós estamos aqui? Estamos na. Esta é uma pequenita roca. Pois é possivelmente a chatear. Ora, procuro lá que eu vou só perguntar aqui. Diga. Ou então fizemos. Agora procurei Bruno, que eu já vou, mas isso deve ser um stress. Eu acho que não é o cheiro. Você não está a chamar este cheiro. Mude-lhe o nome. Então, vamos aqui. Deixa-me só sair daqui. E não consigo sair.